noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Esse é o nosso programa aqui de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, 19 horas do Brasil. Encontro com o Nelson Tavares é o nosso encontro, ou pelo menos a busca dele. É o que nós buscamos aqui, trazer temas para a gente reflexionar, pensar sempre um pouco mais sobre nós, como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos ser mais felizes. Essa é a ideia do nosso encontro. Convido a todos, para quem não me conhece, Nelson Tavares, eu tenho aí uma playlist nas minhas mídias, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, YouTube. Tem lá Encontro com Nelson Tavares e não só, tem aí também na TV e Rádio Chico Xavier, para quem está assistindo isso agora. Para quem está assistindo depois, convido também a visitar a playlist que tem do Encontro com Nelson Tavares, com diversos temas que a gente já tratou, já abordou, já pensou sobre, tanto nas minhas mídias quanto na TV. E também convido a todos para o nosso estudo semanal. A gente faz um estudo semanal também em parceria aqui na TV e Rádio Chico Xavier, aos sábados, 19 horas, do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. A gente estuda capítulo a capítulo. Convido a todos também, tá bem? Então vamos lá. Já feitas as apresentações, tema de hoje, silêncio. Por que silêncio? É para a gente pensar um pouco como o silêncio pode nos ajudar ou também nos prejudicar nas nossas vidas. Até onde o silêncio é bom ou é mal, nos ajuda ou nos prejudica na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com o próximo. Então o que a gente vai falar hoje? Alguns temas aqui que a gente vai abordar. A gente vai falar aquela história de que o nosso corpo fala. Vamos falar também de quem fala muito e escuta pouco. Outro tema, quem tem boca fala o que quer. Vamos falar sobre silêncio e autodescobrimento, sobre a voz da alma, sobre silêncio e a oração, muito importante. Vamos falar também sobre esse silêncio que nos faz mal. E muito mais. São alguns tópicos aqui só para a gente saber, para quem está chegando agora, inicialmente, o que a gente vai abordar um pouco nessa reflexão, tá bem? Só um pensamento, só uma reflexão, espero que vocês gostem. Antes de iniciar, como de costume, eu vou fazer uma oração para a gente se conectar, para eu me conectar e para vocês também, todos nós, nos conectarmos com a luz, com essa luz que nós buscamos. Então, eu convido a todos a fecharem os olhos e agradecemos inicialmente a Deus Pai. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, nosso companheiro, acima de tudo, que nos ama e nos entende. Muito obrigado. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, que está sempre conosco, nos auxiliando em momentos como esse, que buscamos esses ensinamentos do Cristo, buscamos elevar o nosso pensamento no alto. E assim, damos início, pedimos autorização para dar início a mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos começar um pouco falando sobre essa história de silêncio. E a história do silêncio é o seguinte: vamos buscar fazer mais silêncio. Desculpa ajeitar aqui o microfone. Vamos buscar fazer mais silêncio, fazer silêncio e escutar mais. Porque normalmente a gente fala muito, mas escuta muito pouco. Sabe aquela história bem da antigamente, que a vovó falava que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então se é 2 é para escutar mais e falar menos. E como é que muitos de nós fazemos na nossa vida? A gente acha que sabe muito, ou os outros, ou nós mesmos, e a gente fala, mas vamos lembrar, pessoal, a gente está aqui encarnado para aprender. Então vamos desenvolver
vamos dizer assim, desenvolver essa habilidade de parar um pouco, fazer silêncio, escutar mais esse próximo. Como aprendizes que somos, vamos escutar mais, vamos absorver mais. Mas olha só, algo muito importante também, não vamos absorver qualquer coisa, tá? Porque quem tem boca fala o que quer também. E é interessante a gente pensar ou tentar se conectar com aquilo que nos acrescenta de alguma forma, escutar a voz de quem vai nos auxiliar de alguma maneira, direta ou indiretamente. Não escutar qualquer porcaria por aí, porque tem muita porcaria, né, gente? Não preciso falar para vocês. Vamos de alguma forma buscar selecionar o que e a quem escutar. E não perder tempo com aquilo que não vai nos acrescentar em nada. E como a gente perde tempo se conectando com situações ou pessoas que não nos agregam em nada. Pelo contrário, que nos põem para baixo, que nos derrubam. Que a própria vibração da pessoa ou daquele local, daquele ambiente, não nos ajuda em nada, só nos prejudica. Pensa na sua vida, ao entorno de você, as pessoas que você se conecta. Quantas dessas pessoas verdadeiramente te ajudam, te auxiliam, te trazem algo de novo, te trazem algo de bom, e quantas delas só te trazem negatividade, inveja, ciúme, olho grande, vibrações negativas, reclamação, queixas e por aí vai. E também localizações, tá? Locais que você percebe, não precisa aqui dizer que num centro espírita é melhor do que num bar. Não preciso dizer isso para ninguém. Vai pelo sentimento. Como é que você se sente num ambiente que, por exemplo, tem uma vibração mais elevada, onde as pessoas que estão ali, naturalmente os espíritos que estão ali também, vão buscar esse tipo de conteúdo, um degrau acima? É como esse momento que a gente está aqui agora, a nossa busca é nos elevarmos, elevar o nosso pensamento, vibrar no alto. Eu sei que é difícil, gente, é difícil para todos nós, mas tem ambientes que a gente já sabe de antemão que ali vai ter todo o entorno voltado à sexualidade, a consumo de drogas, a prazeres na carne, a bebida, a vícios, aos jogos de poder, de sedução, e tudo isso voltado à agressividade. Quem é que vai estar ali voltado? Que tipo de espiritualidade vai estar ali? É muito claro isso, por isso a gente não precisa falar, vai para o seu sentimento. Então, pelo sentimento, quem está te agradando, quem está te auxiliando de alguma forma, quem está te acrescentando algo na sua vida e quem está te prejudicando, quem está te pondo um peso em cima das costas. Tenta observar o seu entorno. Vamos nos observar e observar as pessoas que nós nos relacionamos, que isso pode fazer toda a diferença. E principalmente, não perder tempo. O tempo é uma das coisas mais valiosas, mais preciosas que nós temos aqui, porque todos nós, é bom lembrar, a gente esquece, o nosso relógio está contando, tá bom, gente? Já a gente vai embora, já o desencarne. E aí, o que a gente já fez desse nosso tempo? A gente aproveitou, a gente desperdiçou, a gente cresceu, a gente só andou de lado? O que a gente está fazendo da nossa vida? E naturalmente vem agregado esse pensamento, com quem nós nos relacionamos, o que a gente está escutando, o que a gente está escutando e assimilando nessa nossa caminhada. Vamos escutar também, sabe o quê? Vamos escutar também o nosso corpo. A harmonia na vida não é só no aspecto espiritual, isso que a gente busca aqui, a doutrina espírita que nos auxilia tanto nessa nossa caminhada, mas também o aspecto físico, tá? Mente sana e corpo sano, sabe essa história? Essa harmonia, esse equilíbrio
enquanto nós, espíritos aqui encarnados, estamos numa carne, é para cuidar bem e tratar bem dessa carne também, tá bom, gente? Então vamos escutar o que o nosso corpo fala. Às vezes a gente está no ímpeto, na emoção, na vontade e se atropela, entre aspas, no sentido de que a gente não escuta o que o nosso corpo, as nossas limitações, até onde a gente pode seguir. Cada vez mais a medicina, cada vez mais se aprofunda nas tais chamadas doenças psicossomáticas, ou a somatização, que acontece exatamente quando a gente não faz esse silêncio para escutar o que o nosso corpo diz. O que o nosso corpo diz muitas vezes é o seguinte: calma, respira um pouco, segura a onda, puxa o freio de mão ou reduz a marcha. Está na quinta, joga uma quarta, uma terceira e respira. O que está acontecendo com você? Rever a tua vida, rever o que você está fazendo. Às vezes é o sinal que a nossa alma, o nosso corpo está enviando para nós termos atenção àquilo que a gente não está dando atenção, àquilo que a gente está ignorando, porque eu tenho muitos afazeres, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho aquilo e aquilo outro, e a gente vai na trombada, se atropelando, e isso naturalmente vai adoecendo o nosso corpo também. São esses momentos que, quando o nosso corpo fala, através de uma doença psicossomática, por exemplo, que ele nos diz que não está legal. Isso aí que a gente está fazendo na nossa vida, dessa maneira, dessa forma, não está muito certo, vamos repensar isso tudo. Vamos nos questionar. Pessoal, vão atenção, deixa eu comentar uma coisa aqui. Eu estou passando a teoria, tá, gente? O ideal é a gente pegar toda essa conceituação e colocar em prática na nossa vida. Se questiona quantas vezes ou muitas vezes que nós adoecemos por um excesso conosco mesmo, e só nós nos prejudicamos nesse momento. Então esse processo de buscar se autoconhecer, se entender, até onde eu posso ir, como eu devo ir, de que maneira eu tenho que fazer. Será que tem que ser abrupta porque o mundo não permite? Eu tenho que acelerar? Ou posso fazer da minha maneira? Talvez mais devagar, talvez de uma outra forma, num outro caminho, me encontrando. O silêncio pode e muitas vezes nos auxilia exatamente nesse momento do autoconhecimento, do autoencontro conosco mesmo. Vamos usar o silêncio como um auxílio, como um aliado, nesse momento de se encontrar, para se descobrir, porque às vezes o processo de autoconhecimento e parar e se escutar e fazer esse silêncio pode nos auxiliar muito. É quando a gente passa a olhar para nós e não só para o mundo aí fora, não só para os outros. Vou repetir, autoconhecimento é quando a gente faz o silêncio e olha aqui para dentro, para o nosso mundo e não para os outros. E como a gente vive muitas vezes uma vida inteira, uma encarnação toda olhando para os outros, olhando para o mundo, olhando para fora, e quão pouco a gente tem um minuto que seja na semana para parar e olhar para si mesmo. Será que a gente faz isso? Eu te pergunto. Será que a gente consegue aí planejar as 24 horas por dia, durante uma semana, conseguir 5 minutinhos para conversar consigo mesmo, para fazer esse silêncio, para se olhar no espelho e tentar enxergar a nossa alma, começar a se questionar um pouco de tudo isso? Porque nessa história do autoconhecimento, que é uma palavra que já se popularizou demais, parece uma coisa muito utópica, o autoconhecimento, eu vou comprar um livro, eu vou fazer um curso lá no centro espírita ou com aquele psicólogo famoso, com aquele
palestrante, ou guru, ou coaching, ou o que é que seja, e isso vai resolver a minha vida. Pessoal, o autoconhecimento é uma maneira de se viver e que sim, sem dúvida alguma, pode nos auxiliar demais, porque a partir do momento que a gente se reconhece, a gente se encontra, a gente conhece as nossas limitações, as nossas virtudes, os nossos valores, fica mais fácil. Fica mais fácil porque cai um pouco daquela máscara que a gente acredita que é uma coisa e quando a gente se autoconhece, a gente muitas vezes vê que não é bem por aí. Às vezes melhor do que a gente imaginava, mas às vezes pior também. Mas a gente bota a cara a tapa e vê a realidade, a vida como ela é, nos enxergar verdadeiramente como nós somos. Então muita gente fala assim, Nelson, mas como é que faz isso? Eu não tenho ideia, esse negócio de autoconhecimento. Pessoal, voltamos ao silêncio. Como é que o silêncio pode ajudar nessa hora do autoconhecimento? Vamos lá, faz silêncio e escuta. Escuta o quê? Escuta a voz do teu coração. Escuta a tua alma. Permite-te ouvir. Conversa com você mesmo. Te pergunta o que você quer. O que você quer para a vida? O que você quer da sua vida? Para onde você está indo? Que direção você está tomando? Ah, mas eu tinha um sonho há 20, 30 anos atrás e a vida tomou outro rumo. Ok, há sempre tempo de retomar ou fazer diferente. Ninguém está condenado à eternidade, a estar numa maneira que a gente não queira estar. O autoconhecimento nos ajuda a enxergar esses caminhos também, a nos entender, fazendo esse questionamento diretamente o que a gente tem a dizer para nós mesmos, não é dizer para os outros, para o mundo, preparar discurso e se fazer de bonitinho ou bonitinha, ou querer estar bonito na fotografia. É você conversando com você mesmo, o que você tem a dizer para você mesmo, ou para você mesma. Pergunta, quais são os teus medos? Quais são os teus desejos também? Quais são as tuas angústias? E o mais importante, acredito eu, tá? Estou longe de ser o dono da verdade, estou só trazendo uma reflexão. O que eu acredito que é uma das coisas mais importantes que a gente esquece. O que você precisa, e vou frisar a palavra precisar. Porque querer, a gente quer muita coisa. O mundo está aí cheio de ofertas, de coisas sensacionais, mas que muitas vezes a gente não precisa e nós nos iludimos e vivemos numa criação mental, porque eu só vou ser feliz, eu só vou conseguir quando X, o Y, o Z, mas às vezes eu só preciso do A. Eu só preciso do A, mas eu já estou lá na letra X, Z, W, o que quer que seja. Então te questiona o que você precisa. O precisar também é subjetivo, tá bom, gente? O Nelson precisa de uma coisa, você precisa de outra. O teu irmão, o teu filho, o teu vizinho. Cada um tem a sua dinâmica de vida e o precisar também. O precisar não estou falando só de questões materiais, tá, gente? Estou ampliando aqui para reflexão. Então, no processo do autoconhecimento, para a gente continuar aqui o nosso raciocínio, não se perder muito, anota aí. Sabe que eu gosto do papel e caneta, quem me conhece, eu sempre convido ao papel e caneta, porque eu também faço isso, tá bom, gente? Então anota aí. Número 1, qual é o teu valor? Quais são as tuas virtudes? O que você tem já de positivo, de conquistas realizadas na tua vida? Anota e diz para você mesmo, faz uma relação. Eu sei que às vezes é difícil, a gente não consegue enxergar muito bem as nossas virtudes e os nossos valores, mas eu posso afirmar, você tem valor aí dentro, tá bom? Anota isso. Anota também, quais são os meus defeitos? Ou melhor, o que eu tenho que fazer para melhorar? Ou o que eu posso fazer para melhorar? É mais ou menos por aí, tá bom, gente? Estou pegando aqui só pontuando muito
singelamente, muito superficialmente, mas para a gente tentar direcionar esse processo do silêncio e trabalhar esse autoconhecimento. E a partir daí, depois que a gente estiver mais ou menos direcionado, vamos fazer, tá bom, gente? Pega essa lista e faz, porque não adianta só a gente saber quem nós somos, as nossas virtudes, os nossos valores, os nossos defeitos e aquilo que a gente tem a melhorar, se a gente continua não fazendo nada. Conhecer para conhecer, que diferença faz? O processo do autoconhecimento é muito bom como um primeiro momento. Tem gente que acredita, eu respeito, ok? Que só se conhecer é a solução dos problemas. Eu não acredito que é por aí. Eu acredito que a mudança se realiza quando nós colocamos a mão na massa, quando a gente reconhece algo que a gente não gosta em nós mesmos e a gente busca a mudança através do esforço. Porque só saber que eu sou imperfeito, egoísta, orgulhoso e que tem aquela coisa que me incomoda, e aí eu descobri agora, aos 20 anos de idade, e eu vou manter isso até os 80. Ah, eu sei. Fiquei lá, 60 anos sabendo. Para quê? Ah, me autoconheci, eu sei muito bem dos meus defeitos, do meu orgulho. Ah, é isso mesmo. Então é isso aí. E aí, o que adiantou? O que valeu essa encarnação? O que valeu você estar 60 anos da tua vida? Estou pegando um exemplo aqui, tá, gente? Sabendo que você tem defeitos, você não realizou nada para melhorar isso, para modificar. Tá bom? Vamos passar para o próximo tema sobre o silêncio, que essa então é algo muito importante nesse processo e que nos ajuda muito no nosso crescimento, que é a oração. O silêncio e a oração. Pessoal, vamos fazer silêncio, vamos se acalmar e vamos buscar orar. Vamos buscar nos conectar com o nosso mentor. Ele ou ela, a gente sempre fala ele porque o mentor parece que é sempre o mentor, né? Mas muito bem, o mentor, quem quer que seja, da maneira que for, tem muito para nos ajudar. Muito para nos ajudar. Muitas vezes as pessoas acham que o meu mentor já desistiu de mim porque eu só faço um monte de besteira, eu só me meto em um monte de confusão, eu faço tudo errado, eu não tenho jeito. Pessoal, o teu mentor não desistiu de você, não. Ele sempre esteve e sempre estará ao teu lado. O que acontece muitas vezes é que a gente bloqueia essa conexão, esse canal, com a nossa vibração baixa. Com essa vibração baixa que eu falei lá no início. As pessoas, os ambientes que a gente se mete sem necessidade alguma, se conectando com coisa de vibração baixa, negativa, que não nos auxilia. O nosso mentor está em outro patamar. Para acessar ele, o que a gente precisa fazer? Se esforçar um pouquinho, que seja. Faz uma oração. Eleva o teu pensamento, mas é uma oração de coração, tá bom, gente? Não é rezar o Pai Nosso, Ave Maria ali no decorado, pensando porque eu tenho que, quando acabar aqui, eu tenho que sair, que eu tenho que pegar, lavar a louça, eu tenho que ir não sei para onde. Pessoal, se concentra, se conecta com a luz está aí, para quem quiser receber, para quem quiser se conectar com ela. Momentos como esse, por exemplo, são momentos que a gente se permite sair desse mar revolto, denso, da negatividade que nos permeia e dar um passinho acima, faz assim, ó, um pouquinho e já faz diferença. Observa o sentimento, teu sentimento depois de uma oração, depois de estar num centro espírita, depois de estar conectado numa palestra edificante, depois de fazer uma leitura de um livro que vai te auxiliar, um livro psicografado, por exemplo, de Joana de Anjos, não só, tantos outros, mas estou dando aqui algum exemplo. Observa o quanto a nossa vibração se eleva e aí sim a gente vai se conectar ainda melhor, ou ainda mais forte, ou mais intenso com o nosso mentor elevando o pensamento. Então vamos ter atenção ao que a gente consome. Esse consumir, que a gente está sempre consumindo alguma coisa.
vamos ter atenção ao nosso pensamento. E quando eu descobri, Nelson, que meu pensamento não está legal, que essa vibração não está legal, que esse papo não está muito bom, que eu estou com um pensamento, substitui. Não briga com o teu pensamento. Ele veio, ele chegou, mas deixa ele ir também. Substitui. Isso nós temos o controle. Aquela história do passarinho, pensamento é que nem um passarinho que pousa aqui em cima da cabeça. Ele pode pousar, mas ele só vai ficar aqui na minha cabeça se eu deixar. Porque se eu quiser, eu vou fazer um esforço e vou retirar ele da minha cabeça, substituindo por outro pensamento. Não lute, não brigue, aceite, acolhe e deixa ele ir como ele veio, que seja uma passagem. Assim, através do nosso pensamento, nós vamos perceber qual o tipo da nossa vibração, mais elevada, menos elevada. É por aí, tá bom? Próximo tópico aqui que a gente já está seguindo para o nosso horário. Como é que o silêncio é mal na nossa vida e pode nos prejudicar de alguma forma? Pessoal, agora é um assunto muito delicado, muito sério, mas infelizmente faz parte da realidade do nosso mundo e da realidade de muitos de nós. O silêncio nos faz mal e nos prejudica quando a gente sofre algum tipo de abuso e nos calamos. É esse o silêncio que nos faz mal, tá? Quando a gente engole o sapo na marra e pode ser algum tipo de agressão, algum tipo de abuso, não só físico, mas também mental. Quando alguém nos faz mal de alguma forma e a gente se cala quando aquela questão que a gente não conseguiu equacionar de alguma maneira e que nos faz mal e que permanece conosco e às vezes também vira doença. Sabe aquela história que eu guardei aquilo e depois surgiu um câncer, por exemplo, que a gente não conseguiu digerir porque dói, porque machuca, porque a gente sofre com isso. Agora, deixa eu dar uma atenção aqui, para não fazer confusão, porque é diferente o calar ou fazer silêncio com amor, com paciência. Por exemplo, entendendo que naquele momento, naquela situação, para não piorar as coisas, então eu fiz um silêncio que me ajudou e ajudou outra pessoa também. Isso é uma coisa. Consciente, com o pé no chão. Me lembra muito a história da água do Chico Xavier, quando bota água na boca, mentalmente, e segura para não falar, porque se falar vai piorar. E todo mundo sabe o que eu estou falando, porque a gente passa por isso. E raramente a gente consegue, a gente vai no ímpeto, já solta logo, já rebate logo. Já, do jeito que vem, já volta logo e vira na cacetada e já, a gente se assembola e já começa a briga e já começa a confusão. Isso é uma coisa, esse calar, esse silêncio é uma história. Agora, o se calar de abuso, aí é outra. E eu vou falar para vocês, a gente não precisa se calar, pelo contrário. Se você sofre, já sofreu ou sofre agora, nesse instante, algum tipo de abuso, seja físico, seja mental, você não precisa disso para a tua vida, tá bom? Eu vou repetir, você não precisa disso para a tua vida. Você pode mais. Esse tipo de conexão que não te ajuda, que só te derruba, te coloca para baixo, pisando, esmagando, te diminuindo, te rebaixando, nada disso é bom e nada disso é necessário. Então, atenção e cuidado, tá bem? E para a gente fechar, só mais uma coisinha que eu anotei aqui, que eu acho importante a reflexão sobre esse tema silêncio, é essa história das pessoas que, muitas pessoas, né, a gente ou outras pessoas, enfim, que te fala muito, mas diz muito pouco. E por que tem gente que fala pouco
e diz muito. Fala pouco e diz muito, ou fala muito e diz pouco. Pessoal, o que fica na vida, nos relacionamentos, nas relações, não são as palavras, porque palavras são em vão. As palavras voam, as palavras ficam no ar. Voltamos àquela história, quem tem boca fala o que quer. Promessas, juras de amor, pergunta o que fica, e o sentimento, e a vibração, e as conexões. A gente pode até, num primeiro momento, ir com aquele que fala muito bem, que tem aquela fala mansa, suave, que acolhe de alguma maneira, que nos ilude, fala bonito, que tem a boa lábia, sabe? Mas com o tempo, a casa cai. A conexão, a vibração, isso palavra nenhuma constrói. Conexão, vibração não se constrói com papinho mole, tá bom? Ou tem ou não tem. Vamos observar a palavra bonita, quem fala bonito, e ter atenção com as nossas ilusões. O quanto às vezes a gente dá brechas na nossa vida e as pessoas se aproveitam de alguma forma dessas brechas para nos iludir com palavras doces e suaves, dizendo aquilo que a gente quer escutar, se moldando dentro das nossas fragilidades e de alguma maneira nos iludindo. Nos iludindo? Interrogação. Ou nós que nos permitimos iludir? Fica o questionamento. Porque é sempre bom lembrar, só crocodilo cai em armadilha de crocodilo. Só leão cai em armadilha de leão. Mas atenção ao silêncio e atenção a quem ou aquele que vos fala, tá bom? Que possamos todos nós buscar esse silêncio, mas principalmente esse silêncio do crescimento, esse silêncio do autoconhecimento, esse silêncio do amor e esse silêncio do amar. Pessoal, vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa breve reflexão. Dei algumas pinceladas aqui da importância do silêncio da nossa vida, na positiva e na negativa, tá bem? Vou fazer a oração agora e convido já todos a fecharem os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, nosso guia, nosso amigo, nosso exemplo. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos auxilia em momentos como esse, que buscamos a palavra e os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos auxilia tanto na nossa caminhada, apesar das nossas dificuldades. E assim, humildemente, pedimos autorização para fechar mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Então, até quinta-feira, sem ser a próxima outra, daqui a 2 semanas. Tá legal? Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lô. Por isso
isso é que sempre contente estou. Ai, Lili, ai, Lili, ai, Lô.